espero que a doutora esteja se cuidando aí, né, para a gente poder contar sempre com a doutora em perfeita saúde. Bem, gente, vamos começar. Para quem não conhece, a doutora Maria Olímpia, ela é advogada da MGC, ela é a principal agente, principal profissional que tem atendido os condomínios nessa questão do uso capião, foi a primeira profissional da área do direito a sistematizar essa questão da ação de uso capião coletivo, quando muitas pessoas duvidavam, quando muitas pessoas não acreditavam, quando algumas pessoas achavam que era possível, mas não sabia como fazer. Surgiu a doutora Maria Olímpia, que é especialista em direito cartorário, dessa questão fundiária, e criou essa tese do uso capião, que teve a primeira vitória agora, dia 24 de dezembro de 2019, do condomínio Vivendas Serrana. Havia um precedente no Jardim Botânico, se eu não me engano, de maio de 2018. Então, essa ação foi, na realidade, o segundo precedente. Eu vou passar a palavra para a doutora Maria Olímpia, para que ela possa... É mais um bate-papo, essa nossa conversa, né? Como eu falei, nós não somos profissionais da área, nem eu, nem ela, nós estamos improvisando aqui para poder repassar algumas informações, e dando certo, a gente deve continuar nesse modelo, né, doutora, para repassar a informação. Pode ficar à vontade, doutora. Bom, boa tarde a todos. Nós estamos aqui hoje tentando, como disse o Carlos, passar uma informação de uma forma direta aos moradores. E, nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre essa ação do uso capião do Vivenda Serrana, que foi procedente, ela foi julgada procedente, e isso é muito interessante, foi muito bom para todos nós, que isso tivesse acontecido nesse momento. Ela é uma sentença que foi dada pelo juiz Dr. Carlos Marocha, da Vara do Meio Ambiente, e foi uma decisão do dia 24 de dezembro de 2019. Naquela sentença, o juiz, ao julgar a procedência da ação, ou seja, dar o ganho de causa dessa ação aos moradores, ele disse que o morador tem direito à área privativa, que é do lote, mais as áreas comuns do empreendimento. Então, nós estávamos ali lutando pela gleba inteira do empreendimento para todos os moradores e nós conseguimos essa grandiosa vitória. Além disso, o juiz abriu espaço para que seja feita a própria regularização do empreendimento a partir do segmento do processo administrativo de regularização fundiária urbana. Eu gostaria de acentuar alguns aspectos que a mim me parece muito positivo nessa sentença. O Carlos comentou que é uma tese jurídica que foi realmente inovadora para o jeito nosso de viver aqui no Distrito Federal, principalmente esses da região do Grande Colorado. Nós temos os empreendimentos, que eles são condomínios de fato, eles tocam toda a vida, toda a gestão do empreendimento como sendo um condomínio normal, e, ao mesmo tempo, essa versão de condomínio de fato tem que se transformar num condomínio de direito. Para a regularização se dar com os lotes individualizados no cartório de registro de imóveis, que é o foco final de toda a regularização, e o interesse também de todos os moradores, é de cuidar primeiro da questão do documento do imóvel. Então, esse documento que a gente chama aqui é o da propriedade, nós elegemos a ação da uso capião para tratar desse assunto. Então, buscando a propriedade de toda a gleba do empreendimento para todos os moradores desse empreendimento. Então, lá no caso do Vivenda Serrana, foi os limites da gleba do empreendimento e ela será, né, ela foi aceita na ação de uso capião para todos os moradores. Então, 100% de todos os moradores do Vivenda Serrana foram eleitos como ganhadores dessa ação da uso capião de uma forma única, num único processo. E isso também é muito interessante nesse modelo de ação coletiva. E uma coisa que nos parece muito interessante na sentença
é quando o juiz, doutor Carlos Maroja, ele trabalha o fato de que o Distrito Federal, por exemplo, o Ministério Público, eles sempre dizem que a ação de uso capião seria uma forma transversa de regularização. Nós sempre combatemos isso dizendo que não, que a ação de uso capião nós estamos tratando da propriedade única e exclusivamente e que isso era, sim, um meio, a ação de uso capião é um meio para que nós possamos seguir em frente na busca da regularização fundiária no modelo de uso, no modelo de condomínio fechado. Então, outro aspecto dessa sentença é quando o juiz também passa aos moradores, né, a fração ideal, complementando ali não só o direito ao lote de uma forma individualizada, como a gente tem visto quando o empreendimento é regularizado na forma de um loteamento aberto, onde o morador fica apenas com o lote e aí ele tem direito de discutir apenas o lote, já que as ruas, em tese, já teriam sido doadas lá para o Distrito Federal e as áreas comuns também. Então, nesse nosso modelo de condomínio fechado, toda a gleba do empreendimento deverá seguir aí nesse formato de condomínio para que os moradores fiquem donos de todo o empreendimento, tanto da parte do lote quanto das áreas comuns também. E essa sentença ela nos dá esse início dessa regularização, já que a propriedade foi ali confirmada. Outra coisa que a sentença chama atenção é quando o juiz também ele acaba com o argumento da parte oposta, que é a urbanizadora, de que os moradores não teriam ali, faltava aos moradores um dos requisitos da uso capião, que seria o animus domini, né? Porque nós sabemos que quando nós buscamos a uso capião, nós temos lá os requisitos legais que nós temos que seguir, e um dos requisitos seria esse, o ânimo de dono. O juiz entendeu que estava bastante comprovado, já que os moradores eles promovem toda a regularização do empreendimento ali, quando eles fazem as obras de infraestrutura, quando eles constroem a própria casa. Então, ninguém faz uma casa e mora nela durante todo esse tempo sem ter ali o ânimo de dono desse imóvel. E as obras de infraestrutura interna, isso comprova muito essa questão. Outra situação que foi abordada é o fato de que ali no caso do Vivenda Serrana, nós temos que fazer sempre esse recorte, porque alguns condomínios não tiveram a participação do Tarcísio Marçalonso, como é o caso aqui do Vivenda Serrana, que teve ali no início a participação do Tarcísio Marçalonso. Então, o juiz reconheceu que ele foi um parcelador, fez ali uma série de parcelamentos irregulares e chama, inclusive, ele de parcelador criminoso. Isso também é muito interessante porque, a nível de processo, quando o juiz entende que essa compra do morador ela tem que ser prestigiada pela boa-fé objetiva, isso também é um dado jurídico muito interessante. Outra coisa que o juiz entendeu, que para nós também é de bastante interessante, é quando ele diz que a urbanizadora, quando ela comprou esse imóvel, e ali pelo ano de 2008, e só foi registrado em cartório no ano de 2013, então que ela já sabia da existência desses empreendimentos, dos condomínios. Ora, não dá para agora ela vir alegar que ela não tinha conhecimento da existência desses parcelamentos. Pelo contrário, quando ela comprou, eles já tinham todos sido transformados em parcelamentos irregulares e neles já residiam inúmeras famílias. Então, isso também é uma questão bastante interessante. E o afastamento também dos protestos judiciais feitos em 2000 e em 2008, ele também afastou. Isso é um dado também muito interessante. Lá no caso do Vivenda Serrana, não há nenhuma discussão com relação aos limites do empreendimento, porque foi feita uma perícia judicial, isso foi tratado. E, ao final, o juiz dá ali para os moradores uma certeza, que é quando ele diz que cada integrante da associação autora terá direito à área que ocupa com exclusividade, mais a fração ideal respectiva sobre as áreas comuns, na forma constante do quadro de áreas que nós colocamos no empreendimento e que instrui a petição inicial lá desse empreendimento. Outra coisa muito boa é quando ele abre espaço para que essa sentença vá para o cartório de registro de imóveis e ela fique lá
aguardando, né? Essa sentença vai ficar lá no cartório de registro de imóveis, aguardando a regularização, que é a regularização administrativa. Esse é o andar normal e tudo aquilo que nós pedimos dentro desse processo. Então, o juiz foi muito feliz ao entender o nosso posicionamento, a nossa tese jurídica e todas as questões de direito que nós havíamos colocado. Eu vou falar o restante, Carlos, porque assim a gente pode debater sobre esses assuntos. A partir da publicação da sentença, no mês de janeiro, a urbanizadora Paranozinha, o PSA, entrou com um recurso que chama embargo de declaração. Ela diz que a sentença tinha omissões, que estava errada, que tinha algumas coisas que o juiz não tinha falado. E, principalmente, ele disse que tinha sido pego de surpresa quando o juiz falou da incidência nesse tipo de processo da Lei 13.465. Então, a nós também nos parece que isso é um equívoco quando a urbanizadora levou esse fato, porque desde a petição inicial nós já tínhamos esse ponto de direito para ser discutido de que a usucapião era uma forma e um instrumento de regularização. E que, através da usucapião, nós conseguíamos um dos pilares da regularização, que é a propriedade. Então, na petição inicial, pelo ano que nós entramos com ela, em 2013, nós falamos lá na época da Lei 11.977, já alegando ali não somente a legitimidade da associação para promover esse tipo de ação, mas também o fato de que a usucapião, a ação de usucapião, seria também um instrumento de regularização. Essa lei ela foi substituída por essa 13.465, ela foi um tanto quanto melhorada na Lei 13.465, mas foi muito feliz o juiz quando ele atendeu essa versão e essa atualização dessa discussão que não estava muito clara e que, a partir dessa lei, ela ficou clara, mas ela já existia isso no mundo jurídico. Só um minutinho, doutora. Só um minutinho, porque parece que o meu microfone está captando aqui. O pessoal mandou uma mensagem para mim. Eu confesso que não sei como que eu desativo o meu som aqui. Para mim não aparece como desativar o som. Eu vou tirar porque, segundo o pessoal, tá tendo... O meu microfone está vazando. Eu vou fechar a janela aqui. Mas pode continuar, doutora. Vamos ver se melhora. E esse julgamento dos embargos, que é esse recurso, a urbanizadora Paranozinha entrou contra a sentença do doutor Carlos Maroja, foi julgado agora no dia 19 de março. Ele deu por improcedente lá os embargos de declaração, falando sobre esse aspecto de que na sentença, segundo o viés dele, né, da visão de julgador, não há nenhuma omissão. Tudo aquilo que nós havíamos pedido na inicial foi objeto de discussão. A urbanizadora teve todo o tempo do mundo também para falar sobre todos esses pontos. Foram debatidos, sim, em todo o julgamento. E nós temos uma firme convicção de que a sentença ela foi muito correta. Os prazos foram suspensos, os prazos judiciais, por conta aí do vírus, do coronavírus, eles estão suspensos até o dia 30 de abril de 2020. A não ser que haja um novo formato agora, nós estamos com todos os prazos suspensos até lá. É uma época muito oportuna para que nós trabalhemos essas questões e principalmente todas as dúvidas que existem ainda, porque outras ações elas também estão agora em fase final de julgamento. E alguns desses processos ficaram na vara do meio ambiente com esse mesmo juiz. Nós temos a convicção de que também será julgado procedente, porque a tese jurídica é a mesma para todos. Como expectativa desse julgamento, nós entendemos que essa sentença ela é um grandioso precedente no mundo jurídico, porque tratam de questões que elas, aqui no Distrito Federal, elas são praticamente inovadoras. Então, quando nós trabalhamos as ações da usucapião para fins de regularização, principalmente, nesse formato que é conduzido pela Associação de Moradores, isso é de extrema segurança jurídica para todo mundo, porque engloba o perímetro inteiro desses empreendimentos que buscam essa ação
para organizar o documento e você fica proprietário da gleba e, com isso, você não depende mais de ninguém para você ter o imóvel no seu próprio nome. O pessoal do Vivenda Serrana, os moradores do Vivenda Serrana, a partir do registro dessa ação da Uso Capião, eles não mais dependerão da urbanizadora Paranoazinha passar para nenhum morador escritura nenhuma, porque a sentença da Uso Capião já é a própria transferência da propriedade. Então, nós temos como expectativa também de que esse mesmo julgamento ele vai ser adotado nas demais ações desse mesmo formato, desse mesmo tema jurídico, né? Como expectativa, essa é uma expectativa também que nós temos de que, no Distrito Federal, essa questão das ações de uso capião, elas se unifiquem, né? Que essa questão de direito, elas sejam acertadas, porque, principalmente essas ações que são movidas aí através das ações do uso capião. Nós sabemos, Carlos, que nós temos ações de uso capião. Essa é a primeira ação, né, do Vivenda Serrana, promovida através de ação promovida através da Associação de Moradores, que foi julgada. Então, nós temos lá 167 moradores, em torno de 14 hectares, que é o total da área do empreendimento, que foi o objeto da busca da ação de uso capião e que teve essa vitória. Então, esses 167 moradores passaram a ser proprietários dessa gleba, né, como proprietários. Então, quando nós formos agora para o cartório, lá no cartório, como bem disse o juiz na sentença, todos aqueles que estão na nossa planilha, que é a planilha onde tem todos os lotes, todos os nomes, né, dos adquirentes, lá, dos proprietários desses lotes, e a medida de cada lote desse, a área de cada lote, mais o seu percentual da fração ideal. Então, esses moradores, eles já são proprietários quando essa sentença for registrada. Um outro ponto que me parece relevante falar agora, que é um grandioso momento para isso, é sobre o fato de que nós temos ações, principalmente dos parcelamentos que foram regularizados, e de chacras também, onde existe uma questão de direito que ela vem sido um problema jurídico, né, de precedente de jurisprudência aqui no Distrito Federal, porque alguns juízes entendem que não cabe uso capião em parcelamento irregular, outros juízes entendem que isso é bem possível, e essa mesma dissonância de entendimento jurídico, ela está presente também no tribunal. Existem alguns desembargadores que negam a uso capião, existem outros desembargadores que aceitam essa uso capião. Essa divergência jurídica, né, essa divergência de jurisprudência, de entendimento jurídico, dentro do aspecto legal, ela fere o princípio da isonomia e da segurança jurídica dos julgamentos. Para acabar com isso, nós entramos através de várias associações de moradores também, buscando o que a gente chama de IRDR, que é um incidente de resolução de demanda repetitiva, para que se uniformize a jurisprudência do tribunal nesse aspecto. Qual é o ponto de direito que nós estamos trabalhando nesse IRDR? É se cabe ou não cabe uso capião em áreas de parcelamento irregular, ou seja, aquelas áreas que não têm um registro cartorial separado e individualizado no registro de imóveis. Isso serve tanto para os lotes urbanos quanto para as chacras, porque o entendimento do tribunal, principalmente, é de que o lote urbano só passaria a ter direito ao uso capião a partir do tribunal, não, de alguns desembargadores. O morador só teria direito ao uso capião a partir do momento da regularização. Nós entendemos que o morador tem direito ao uso capião a partir do momento da posse, da primeira posse que ela não foi contestada durante o prazo legal, que ele tem ali o ânimo de dono, uma posse contínua e sem nenhuma discussão sobre essa posse. Então, isso é praticamente para todos os empreendimentos aqui do Grande Colorado, Boa Vista e Contagem, isso é uma coisa muito certa. Não houve nenhuma discussão e nenhum parcelamento irregular
que pudesse gerar a falta desse requisito da ação da uso capião. Então, nós estamos... E nas chácaras também, eu falei das chácaras, as chácaras também, não existe nas chácaras, quando você pede uso capião, nenhuma matrícula individualizada da chácara. Até porque, quando isso aqui era uma fazenda de 1.586 hectares, salvo melhor da minha memória, e ela foi depois subdividida em 14 outras áreas. Essas 14 outras áreas estão sendo subdivididas, mas, na grande maioria, não houve ainda nenhuma individualização de matrícula, a não ser quando a própria empresa resolve fazer aí a regularização de algum empreendimento, e aí ela faz essa desmembramento da matrícula. Mas para as ações da uso capião, nós temos uma firme convicção que nós temos que seguir apenas e tão somente os requisitos legais do Código Civil. No nosso caso, da Associação do Vivenda Serrana, é uma ação de uso capião extraordinário, onde nós temos que seguir os requisitos da posse mansa, pacífica, contínua, com ânimo de dono. E o tempo e o prazo da uso capião, a considerar pelo início, porque nós pegamos aqui também uma transição que foi do novo Código Civil, de 2002, eram de 20 anos, passou para 15 anos. Então, na época que nós entramos com a ação, nós trabalhamos ainda com essa transição de prazo, que seriam de 20 anos. O que me parece que todos os moradores cumpriram isso, e é uma prova que está dentro dos autos. Tudo isso que eu falei aqui são provas que estão dentro dos processos, não há nada que tenha ficado de fora e que não tenha sido provado. Então, é uma sentença e um processo que me parece muito acertado, com todas as provas e tudo aquilo que o juiz tinha para emitir uma decisão. Foi uma decisão favorável e o juiz foi de grande acerto jurídico nesse ponto. É isso aí. Doutora, só para frisar com relação à posse, que é uma pergunta que as pessoas sempre me fazem, principalmente quem adquiriu o imóvel novo, um novo proprietário, ele tem essa dúvida, mas eu só comprei o meu imóvel, tem só 1 ano, tem 2 anos, tem 3 anos. A doutora pode reforçar novamente como é que se dá essa contagem dessa posse para quem comprou ou quem vai comprar, né? Porque a negociação ela não está interrompida, as pessoas estão vendendo, novos proprietários estão adquirindo esses lotes. Justamente. O Código Civil ele prevê que as posses podem ser somadas. Então, aqueles moradores que estão adquirindo ou que adquiriram já esses imóveis mais recentemente, eles têm a cadeia sucessória. O que precisa de se organizar bem é essa sequência da cadeia. Quem comprou de quem, né, para ficar uma coisa assim que é bem ajustada. Então, há a possibilidade, sim, de ter a posse. Ela é uma posse atualizada porque a posse do antigo morador passa para quem comprou agora. Então, é uma soma de posses. Isso é possível e é perfeitamente legal. Certo. A ação de uso capião sempre foi muito atacada. Eu acho que um pouco por desentendimento, né, falta de precedentes também aqui no Distrito Federal, que sempre teve uma situação fundiária bastante complexa, né, de falta de definição de quem, se a área é particular, se a área é da União, se a área é do GDF, se é da Terra Cap. Então, aqui no Distrito Federal, essa questão do uso capião sempre foi bastante restrita e polêmica. Mas os moradores que optaram em buscar esse caminho do uso capião, a gente sempre teve muitas pessoas criticando, inclusive advogados. Eu conversei com advogados que não acreditavam, né, não tinha uma justificativa muito jurídica, não tinha um embasamento, mas um discreto. E a própria empresa, a urbanizadora Paranoazinho, chegou até a fazer propagandas que existia ação, fazendo até galhofa com o nosso pleito, de que existia, mas que ela desconhecia, né, que nunca perdeu, que ela era ganhadora de tudo. E nós continuamos persistente no caminho. Eu acredito na ação do capião, eu vejo que ela resolve. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora, o seguinte: com esses ataques que foram feitos à ação de uso capião, surgiram várias outras teorias, vamos dizer assim.
a teoria da preferência de compra, porque a gente já estava aqui, a questão do uso capião, como é que se fala, da ata notarial e várias outras questões. A minha pergunta é, a ação de uso capião, ela é suficiente para atender a necessidade do morador? Eu entendo que a necessidade do morador, pelo menos baseado no que eu escuto das pessoas, o que as pessoas querem, elas querem que a transferência do condomínio seja feita para os moradores sem que tenha que pagar nada para a empresa, porque nós já pagamos, a pessoa que vendeu para a empresa foi pessoa que havia vendido para os moradores, então nós compramos primeiro, a empresa comprou sabendo que era uma área ocupada. Eu fico assim bastante chateado quando vejo um morador falando que é isso mesmo, que nós temos que pagar, que sabíamos que tínhamos que pagar. Não, a gente nunca soube que teria que pagar novamente. A gente sabe que temos o custeio do processo de regularização, os investimentos necessários para os nossos condomínios. Agora, pagar novamente nunca houve. Então, nós somos vítimas de um golpe combinado, né, entre quem vendeu, entre quem comprou. Mas a minha pergunta é, as pessoas precisam buscar outro tipo de ação ou a ação de uso capião é suficiente para atingir esse objetivo da transferência do imóvel? O processo de regularização ele tem que ser tratado em processos administrativos, o governo vai discutir agora num projeto de lei a questão do condomínio fechado, do loteamento aberto de acesso controlado, porque até hoje toda a regularização que aconteceu foi de loteamento aberto, que é o único modelo que está regulamentado. Nós temos reivindicado há muito tempo a criação de um modelo que atenda à nossa necessidade e que nos dê a segurança jurídica. Então, a pergunta que eu faço nesse momento, as pessoas precisam buscar outras ações ou a ação de uso capião ela é suficiente para resolver essa questão fundiária? Eu entendo que a ação da usucapião ela é suficiente para atender a questão da propriedade, que é um dos pilares da regularização fundiária. Então, nós não precisamos de outro tipo de ação que não seja o foco na própria ação da usucapião, porque é essa ação que vai dar ao morador o direito da propriedade. Então, se você tem o direito da propriedade reconhecido dentro de uma ação de usucapião, você não precisa mais de ninguém. Então, você já é o dono, você já ganhou a ação. A transferência da propriedade é o registro da sentença da usucapião. Nas ações de usucapião, que a gente chama aqui o título que origina dessa ação de usucapião, é o título originário, é justamente porque todo aquele passado ele é esquecido, ele é morto. Então, nasce ali o título originário para todos os moradores que estão dentro desses empreendimentos que são objetos da ação da usucapião. É óbvio que o título é integral, é de todo o condomínio, e a partir da regularização é que a gente faz o desmembramento para cada morador dentro do cartório de registro de imóveis. Nós temos que lembrar, Carlos, que o direito ele anda a reboque, né? A lei ela anda a reboque dos acontecimentos humanos. Então, quando nós entramos com essa ação, na verdade, algumas situações a gente tinha que fazer uma interpretação jurídica, não só dos princípios constitucionais, como também de toda a legislação que existia para fazer uma adequação da existência legal, de medidas jurídicas legais, de uma legislação que comportasse esse nosso pleito. Como eu comentei no início, o nosso pedido inicial, ele foca em todos os aspectos e dá ao julgador todos os elementos da possibilidade da existência da usucapião nesse formato, de que a associação de moradores pode pleitear a usucapião para todos os moradores. Então, isso não era, naquele momento, uma situação muito comum, como não é até hoje. Nós tivemos aqui todos esses anos alguns embates, algumas situações e, de fato, alguns colegas dizendo que isso não tinha essa possibilidade jurídica. Mas nós sabemos agora que nós estávamos corretos no entendimento, que a situação é essa, que a usucapião é, sim, uma forma de
buscar a propriedade e, a meu ver, os moradores não precisam de nenhum outro tipo de ação para buscar o seu documento e a legalização da propriedade. Eu também gostaria de reforçar que é preciso que as pessoas elas se interessem pelo direito que elas têm. A gente fala para as pessoas, você tem o seu direito, você tem o tempo correto, você cumpre todos os requisitos que a lei exige. Eu não vejo por que há alguma dúvida com relação a isso. Se nós temos todas as provas, nós temos todo o entendimento jurídico e nós podemos buscar isso na justiça, é o risco de justiça que nós corremos. Mas nós demonstramos que isso é possível e que há a legislação que ampara todo esse nosso entendimento. Naquele primeiro momento, parecia realmente que era uma coisa que não fazia muito sentido. Para nós, sempre houve muito sentido nisso. É uma tese jurídica que foi construída de uma forma muito segura e muito embasada legalmente, de forma que eu vejo que o morador tenha que agora focar em terminar todas as ações que estão em andamento, até porque você é companheiro aí de todas as lutas que há, buscando a legislação também para que seja possível a regularização no formato de condomínio fechado. Aqueles empreendimentos que já foram regularizados como loteamento aberto, ficaram aí no risco de ter uma legislação ou não, porque não tinha, como não tem até agora, nada que ampare esse loteamento aberto, para que agora eles sejam regularizados ou que tenha uma legislação que é de possibilidade de fechamento, que me parece que é outro tema jurídico que nós poderíamos falar num outro momento, já que ele demanda também aqui colocações mais adequadas para cada tipo. Mas se nós também não buscássemos, não fôssemos atrás, não exigíssemos de cada governo que nós já passamos, e todos os governos nós estamos vindo falando, nós queremos a legislação de condomínio fechado, nós queremos ser regularizados como condomínio fechado, nós temos o direito da regularização como condomínio fechado. Mas se a gente não corre atrás, não busca, a legislação não sai, e aí sim nós temos um obstáculo jurídico. Então, o primeiro caminho é o de busca da propriedade, através da ação de uso capião. O único instrumento jurídico que nós podemos visualizar como possibilidade de não ter que pagar de novo é a ação da uso capião. Então, é o foco que nós temos buscado e que me parece que todos os moradores têm que também entender que esse é o caminho correto. Doutora, algumas pessoas ficam sem entender por que alguns moradores, a gente está falando aí de 10 anos de luta, né? De 10 anos de embate, de 10 anos de contra-informação, 10 anos de pouco espaço na mídia, 10 anos de uma luta contra o poder, contra o dinheiro, contra 1 milhão de interesses, né? E isso acaba gerando na cabeça das pessoas algumas barreiras, alguns bloqueios que geram essa falta de crença no próprio direito. O que eu posso dizer é que assim, a gente vive uma luta para desmentir as mentiras que são construídas pela empresa. Uma grande mentira que a empresa divulga é que o processo de regularização custeado pelo próprio condomínio vai ser mais caro do que o acordo que ela está propondo. Isso é uma grande mentira. Nós já desmentimos elas em 2 situações concretas. Uma com os termos aditivos que ela assinou, com os termos de compromisso que ela assinou com o GDF, onde está claro que os valores de compromisso são muito inferiores aos cobrados. E outro que nas perícias judiciais, todos os processos aonde é pedido uma perícia, o custo de regularização, a empresa não consegue apresentar a documentação. Então, ela perde. Então, ela apresenta isso como uma mentira. Outra mentira que foi divulgada bastante é que não teria como ganhar ação de uso capião coletiva se alguns moradores fizessem acordo com a empresa, que isso quebraria o modelo. E a gente viu que não quebra o modelo. Né? Quem quiser fazer acordo com a empresa não vai impedir aqueles que querem continuar lutando para que toque a ação
de uso capião. Então, isso é importante que as pessoas tenham também essa informação, que não importa se alguns moradores vão fazer acordo com a empresa, os que permanecerem firmes vão poder levar esse processo até o fim. Agora, é importante que as pessoas se unam. É importante que aquele morador, de acordo com a empresa, que isso quebraria o modelo. E a gente viu que não quebra o modelo. Né? Quem quiser fazer acordo com a empresa não vai impedir aqueles que querem continuar lutando para que toque a ação de uso capião. Então, isso é importante que as pessoas tenham também essa informação, que não importa se alguns moradores vão fazer acordo com a empresa, os que permanecerem firmes vão poder levar esse processo até o fim. Agora, é importante que as pessoas se unam. É importante que aquele morador que não aderiu ainda ao processo de regularização do seu condomínio, que busque a sua associação, que busque o seu síndico, providencie o que for necessário para aderir ao processo. Para aderir ao processo não precisa ser obrigatoriamente com a doutora Maria Olímpia, ela mesma divulga essa informação, pode ser com outro advogado. É claro que a condução principal dos processos que a doutora Maria Olímpia deu entrada é dela, porque ela representa a associação de moradores, que é a participante, vamos dizer assim, principal nesse contexto. Doutora, com relação a essa ação do Vivenda Serrana, a empresa entrou com embargo de declaração, ainda na primeira instância. Eu não sei se na sua fala, a doutora abordou essa questão, eu tive que sair, fiquei um tempo sem áudio. A doutora comentou sobre isso, já tem uma decisão desse embargo de declaração. Qual é o próximo passo, próximo encaminhamento no campo jurídico? O que vai acontecer? A gente sabe que os prazos agora estão todos suspensos. Nessa pandemia que estamos vivendo, praticamente as coisas vão ficar paralisadas, mas pela linha de jurídico, desenho jurídico, quais são os próximos passos para essa ação do Vivenda Serrana, que vai construir um caminho que todos os outros processos vão acabar trilhando esse mesmo caminho. Eu falei sobre o recurso que a empresa entrou, que foi os embargos de declaração, eles foram julgados no dia 19/3, foram julgados improcedentes também. Então, agora abre-se o prazo, quando ele abrir novamente, né, para o recurso de apelação que a empresa deverá entrar. Então, vai seguir aí, cabe esse recurso, nós vamos estar atuando nisso também, com o propósito de que essa sentença seja confirmada no tribunal. Você falou uma coisa que é de muita importância, Carlos, que é a união dos moradores em torno da ação da uso capião. O atraso, na verdade, é um atraso, ele ocorre pela própria inércia dos moradores. Então, quando nós entramos com a ação de uso capião, a ideia é de que 100% dos moradores do empreendimento tenham contemplados os seus direitos de propriedade. Então, quando a gente entra com esse tipo de ação e que você tem algumas pessoas que aderiram ali naquele primeiro momento e algumas que ficaram para trás, é óbvio que a tese jurídica está abraçando a todos. Mas nós temos que lembrar também que as pessoas precisam de mostrar o documento para que ele seja objeto de registro no cartório de registro de imóveis, sob pena de correr o risco aí daquele nome que nós colocamos ali como sendo proprietário, informado pelas administrações dos condomínios, já não ser mais aquele proprietário atual do imóvel. Então, o morador tem que ter muita consciência com relação a isso, de atualizar sempre os seus dados nas administrações e também no escritório nosso de advocacia, que conduz essas ações da uso capião. O que nós gostaríamos que acontecesse era de que todos os moradores se unissem, né, dentro do mesmo propósito, que é de adesão à ação da uso capião e, principalmente, que não houvesse nenhum acordo com a urbanizadora. Embora isso não vá atingir o cerne da ação, mas é ruim a gente ter que lidar com essas oposições internas, de brigas internas dentro dos empreendimentos, quando nós buscamos uma questão que é
para todos. E aqueles que aderem, eles aderem ao lote. Então, ele, além de modificar a questão jurídica, porque ele passa a fazer uma negociação só do lote, ele esquece que nós estamos buscando uma regularização de condomínio fechado. E no condomínio fechado, as ruas e todas as demais áreas de uso comuns estão incluídas nesse direito dele. Então, mesmo aqueles que fazem acordo ainda deixam para a gente a obrigação de continuar lutando por ele. Porque nós não queremos e nós não podemos deixar de fora as ruas e as áreas comuns. Se o morador que adere, ele abre mão disso, os demais moradores que têm o mesmo direito conjunto com ele, nessa questão jurídica que nós chamamos de composse, eles não abrem mão disso. Então, nós continuamos a lutar mesmo por aqueles que eventualmente fazem uma adesão ao acordo da empresa. Mas eu volto a dizer, o que é necessário, o que é o ideal, é que todos os moradores, eles se foquem, eles não percam o foco e nem percam a persistência de terminarmos essas ações de uso capião e de conduzirmos todos esses processos no formato de condomínio fechado e agora buscando também que essa legislação ela tenha todos os artigos necessários e que sejam de uma forma que os moradores não tenham tantos prejuízos de adequação, como vai ser nessas de adequação ao loteamento fechado, a legislação de loteamento fechado, ou aquele de loteamento de acesso controlado, mas nós que estamos buscando as ações de uso capião para a versão de condomínio fechado, de condomínio de lotes, isso sim, nós precisamos de ter 100% dos moradores imbuídos nesse nosso propósito, esse é o ideal. Embora, volto a afirmar que naqueles que eventualmente saem fora aí num acordo, eles não nos prejudicam num formato jurídico, mas eles nos prejudicam como uma comunidade que precisa, né? E o ideal seria que ela fosse 100% unida no mesmo propósito, no mesmo foco, e principalmente que tenha a mesma persistência que todos aqueles moradores corajosos que tiveram ali aquela coragem inicial de fazer o propósito, fazer a propositura da ação do uso capião, e que eles continuam com a mesma coragem até hoje, já que lá no escritório a gente não tem desistência de pessoas de ação de uso capião. Então, a gente vê que o morador, ele quer sim ser regularizado como condomínio fechado, ele quer permanecer com a qualidade de vida, ele quer permanecer com a segurança, não só a segurança jurídica do documento, mas principalmente a segurança contra a violência urbana, que cresce a cada dia e que nós precisamos disso ser acertado no mundo jurídico. Então, os moradores têm hoje uma vida que é, de fato, ela é protegida nesse sentido também, mas a nossa busca é de que o morador tenha o seu documento registrado, individualizado, com a matrícula separada dentro do registro de imóveis, no formato de condomínio fechado. A ação de uso capião é o nosso primeiro passo em busca disso. Esse é o nosso primeiro bate-papo da MGC com a doutora Maria Olímpia. Nós queremos fazer várias conversas, temos muito assunto para esgotar. Na preparação desse evento de hoje, nós combinamos que não íamos tratar de muitos assuntos, senão fica muito aberto, fica muito demorado, muito cansativo. Eu quero aproveitar esse momento para pedir que as pessoas divulguem essas informações, que repassem para os vizinhos, para os amigos, para que a gente possa viralizar de uma forma positiva, né? Essa palavra vírus agora está assustando, mas que a gente possa disseminar, porque a gente só vai conseguir fazer frente aos interesses que estão contra os moradores se os moradores se unirem. E a primeira união que tem que ser a união pela informação. A gente precisa repassar essas informações. A MGC, nós temos uma participação nas mídias sociais que ainda é muito pequena, a gente precisa ampliar isso, o número de pessoas. Nós temos o Facebook da MGC, que tem muita informação, tem muito histórico lá, as audiências que nós participamos, o que nós conseguimos gravar, tem lá bastante informação. Quem não seguir ainda o Facebook da MGC, eu peço que quem usa o Facebook, que nos acompanhe pelo Facebook. Nós temos uma lista de transmissão por WhatsApp. Basta mandar uma mensagem que você vai receber todas as informações que são divulgadas pela MGC. Não é um grupo.
as pessoas não precisam ficar preocupadas, não vão ficar participando de discussões e um número excessivo de mensagens, são poucas mensagens que nós mandamos. O número desse WhatsApp é 99-105-7576. Tem aqui, quem está nos acompanhando agora no Instagram, tem uma propaganda dessa nossa lista de transmissão, tem o canal no YouTube também, e nós vamos fazer do Instagram o nosso principal ponto de divulgação de informação. Eu vou ver com a doutora como é que nós vamos ajeitar a frequência desses nossos bate-papos, se a cada semanal ou se intervalo, nós vamos divulgar com uma certa antecedência. Esse de hoje foi assim, piloto, foi um pouco de teste também para nós, né, para a gente poder ir adequando a essas ferramentas. Eu quero passar para a doutora para a gente. Eu queria pedir que quem tivesse perguntas para fazer aqui, encaminhe para nós pelo WhatsApp da AMGC, que essas perguntas vão ser direcionadas para a doutora Maria Olímpia. E no próximo bate-papo, a gente aborda as perguntas, ela seleciona os assuntos e esclarece, né? Queria passar a palavra para a doutora, para ela dar as palavras finais e a gente poder encerrar nosso bate-papo. Carlos, você principalmente sabe que eu sou uma entusiasta das ações da Uso Capião. Eu nunca perdi nem a fé, nem a esperança e nem o firme propósito que nós conseguiríamos os resultados positivos, os que nós buscássemos resultados positivos nessas ações. Nós temos aí uma primeira decisão de um juiz que tem que é um juiz de uma vara especializada. Então, ele tem todo um cabedal, né, de experiência para nos ter dado esse ganho dessa ação de uso capião. O que demonstra que todos esses anos nós não estávamos falando coisas incoerentes e nem sem uma base jurídica que tivesse realmente o poder de ganhar uma ação. Eu gostaria de que todas as pessoas que estivessem nos assistindo também tivessem essa mesma esperança, essa mesma força, essa mesma persistência e, principalmente, não perdessem o foco da ação da Uso Capião. Eu quero agradecer a todos, dizendo também que nós estamos agora, nesses dias, atendendo as pessoas via WhatsApp, via dessas ferramentas digitais. Também vou passar para a MGC fazer a divulgação. Posso passar o telefone do nosso WhatsApp? Pode sim, doutora. Pode ficar à vontade. O WhatsApp que nós estamos atendendo é o 98569-7751. Vou repetir, 98569-7751. Esse é o telefone do WhatsApp do nosso escritório, que é o COS Estival. Eu acabo recebendo todas as mensagens também. E nós queremos agora desejar a todos uma feliz quarentena para todo mundo e que aproveitem esse espaço e esse tempo para acompanhar todas essas lives, todas as informações que nós vamos estar passando, não só através do escritório, mas também através da MGC, e que aproveitem esse momento para organizar a documentação dessas ações de uso capião que são feitas aí através das associações de moradores. Todos os moradores estão dentro das ações. Então, aqueles moradores que ainda não entregaram a documentação, por gentileza, nos ajude a andar mais rápido com isso. Nós temos agora essa pandemia que atrasa um pouco, mas atrasou e eu diria que nós podemos aproveitar esse tempo para buscar a atualização da documentação, ajustes ali nos processos, daquilo que nós precisamos de organizar e fazer, e principalmente de que o morador aproveite esse tempo agora para se encher das informações necessárias, para que ele não fique aí à mercê dessas informações, dos fake news que são feitas e faladas, não só pelos nossos oponentes, como é a Urbanizadora Paranoazinho, mas de todos aqueles que a gente já viu que têm interesses escusos com relação a esse processo de regularização. Então, eu gostaria de passar a todos essa minha firmeza e a minha convicção de que certamente nós vamos conseguir ter sucesso em todas as outras ações também. Os meios jurídicos para isso nós já estamos buscando e também nós estamos abertos, né, como sempre tivemos através da associação,
há discussões jurídicas sobre esse tema. Eu acho que a MGC é o local correto, sensato e, principalmente, o local que nós temos aqui como sendo da comunidade para discutir todos os aspectos que é da comunidade e os aspectos jurídicos também. Nós temos mudanças jurídicas aí a caminho. Eu sei que a MGC vai fazer outras lives sobre isso e os moradores nos acompanhem, porque é preciso que saibam o que está acontecendo e, principalmente, qual é o direito e os deveres que cada um tem. Muito obrigada e boa tarde a todos. Eu quero agradecer a doutora Maria Olímpia por ter separado um horário aí do seu dia para a gente poder fazer esse repasse de informações. Quero encerrar me despedindo com uma mensagem de fé e de esperança. Né? Nós estamos, hoje é o Domingo de Ramos, que é o que introduz o início da Semana Santa, e que nesse momento a Semana Santa representa para nós cristãos, sejam cristãos católicos, evangélicos, cristãos espíritas e até os que professam outras religiões, esse momento ele representa a ressurreição, ele representa o renascimento da esperança, o renascimento da força. As pessoas não se deixem abater. Esse momento de quarentena e de isolamento nos desgasta bastante, mas nós não devemos perder a fé, não devemos perder a fé em Deus, não devemos perder a fé nas pessoas. Existem pessoas boas, né? E nós temos que exercer a nossa bondade, a nossa solidariedade. Então, fiquemos atentos à nossa família, fiquemos atentos aos nossos vizinhos, aos nossos empregados, aos nossos chefes, né? Que no meu caso, que sou funcionário, que a gente possa sair fortalecidos desse momento que nós estamos vivendo todos. Eu sei que todo mundo está sendo bastante bombardeado, muita informação ruim, mas eu tenho muita esperança que nós vamos superar esse momento e depois disso nós vamos poder comemorar todos juntos por esse momento que nós conseguimos mais essa vitória. E com as nossas moradias, eu tenho convicção que não vai ser diferente. Nós vamos comemorar mais ainda. Obrigado, doutora. Obrigado a todos que nos acompanharam. Peço que divulgue as mídias sociais da MGC. A MGC é uma entidade relativamente pequenininha, mas grande na abrangência e na vontade de defender os moradores. Quero agradecer os síndicos. Por trás da MGC existe um grupo de síndicos muito unidos, presidentes de associações, essas pessoas se doam, na realidade, o que eu faço é muito pouco. Tem pessoas que trabalham muito mais, mas que não gostam de aparecer. Eu não vou citar nome para não ser injusto com ninguém, mas eu vou aproveitar essa quarentena para trazer outras pessoas que colaboram com a MGC para participar também. E é isso, pessoal. Um bom domingo, uma boa Semana Santa e até a próxima live. Tchau. Feliz Páscoa para todos. Feliz Páscoa. Tchau.